Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo Bíblico, João 21 verso 22. Nova Versão Internacional 2023. Introdução: João 21:22 surge no contexto do epílogo do Evangelho de João, após a aparição de Jesus ressurreto aos discípulos no mar de Tiberíades e a restauração de Pedro. Este capítulo aborda a missão dos discípulos e a necessidade de seguirem a Jesus incondicionalmente. O versículo 22 em particular, representa uma repreensão de Jesus à curiosidade de Pedro sobre o destino de João, focando-o na sua própria jornada de discipulado e serviço. Este versículo nos convida a refletir sobre a importância do nosso próprio chamado individual, em vez de nos preocuparmos com o caminho de outros. Contexto histórico: o capítulo 21 retoma a temática da pesca, um cenário familiar aos discípulos e que remete ao seu primeiro encontro com Jesus, Lucas 5 versos 1 ao 11. A pesca miraculosa, a refeição preparada por Jesus, e a tríplice pergunta a Pedro sobre seu amor, todos estes elementos servem para reafirmar o chamado dos discípulos ao ministério. O detalhe crucial para entender o versículo 22 reside na natureza da relação especial entre Jesus e o discípulo amado, João. Pedro, naturalmente curioso, pergunta sobre o futuro de João, possivelmente por preocupação ou comparação. A resposta de Jesus, no entanto, redireciona o foco para a obediência individual, num tempo em que ainda se podia esperar o seu retorno. A pergunta de Pedro também pode sugerir uma certa insegurança quanto ao seu próprio futuro e chamado, comparado ao de João, que era tido como mais próximo de Jesus. Interpretação: a resposta de Jesus a Pedro em João 21:22 ressoa com a doutrina protestante da soberania de Deus e da responsabilidade individual diante do chamado divino. A frase "se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa", demonstra que Deus tem um plano para cada pessoa, e este plano está além da nossa compreensão total. A interpretação mais comum neste versículo enfatiza que cada crente é chamado a seguir a Cristo independentemente do que acontece com os outros. A nossa salvação e serviço não devem se basear na comparação ou na inveja do caminho de outros. Em vez disso, devemos nos concentrar em obedecer ao chamado que Deus tem para nós individualmente. A segunda parte do versículo, "Siga-me você", reforça a importância do discipulado pessoal e da obediência à vontade de Deus, independentemente do futuro de outros. Este versículo também serve como um lembrete de que o foco principal da vida cristã deve ser o relacionamento pessoal com Jesus, o cumprimento do chamado individual e a glorificação de Deus. A Trindade está implícita aqui no sentido de que é Deus quem está no controle, Jesus quem chama, e o Espírito Santo quem capacita a seguir. Veja as referências. 1 Coríntios 7 verso 17, cada um continue vivendo de acordo com o dom particular que o Senhor lhe deu e segundo o chamado que Deus lhe fez. Esta é a regra que eu dou a todas as igrejas. Este versículo enfatiza a importância de permanecer fiel ao chamado individual que Deus nos deu, sem nos preocuparmos com o que acontece com os outros. Assim como em João 21:22, Paulo destaca que cada pessoa tem um papel único no corpo de Cristo, e devemos nos concentrar em cumprir esse papel com fidelidade. Gálatas 6 versos 4 ao 5, cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga.
Gálatas 6 nos lembra que a comparação com os outros é inútil e muitas vezes contraproducente. Devemos nos concentrar em examinar nossos próprios atos e carregar nossa própria carga, em vez de nos preocuparmos com o que os outros estão fazendo. Isso reflete a mensagem de João 21:22, onde Jesus desafia Pedro a focar em seu próprio discipulado, em vez de se preocupar com o destino de João.